A paz do Senhor, igreja. Amém? Podei vos assentar. Que honra para mim estar aqui hoje. Motivo de grande alegria. E quero agradecer pelo convite, agradecer a confiança, agradecer o carinho que todas as vezes que eu, mas o bispo, temos a oportunidade de participar com vocês de algum evento, nós nos sentimos muito acolhidos, muito abraçados por vocês. E já falei no primeiro dia o quanto eu fiquei encantada com a criatividade, com a inspiração do Espírito Santo para vocês fazerem essa decoração. Parabéns pela reforma também, está tudo ficando lindo. E a igreja bem cuidada é sinal de servos valorosos. Que Deus possa prosperar cada dia mais a vida de vocês em graça, poder e unção. Confesso também que eu estou curiosa para assistir a mensagem de ontem. Essa semana eu quero tirar um tempinho, ir lá no canal e assistir, porque ontem eu até brinquei no almoço lá na sede, quando eu fiquei sabendo que ia ser uma mensagem dupla, né? Eu falei, nossa, o casal que prega unido vence todas as batalhas unido. Nunca mais eu quero ver nenhuma conta de história desse casal com problema nenhum, hein, varão? Casal que sobe no altar e prega junto tem que vencer tudo dando glória a Deus e aleluia, porque isso é raridade. Quero assistir e fico muito feliz. Irmãos, confesso para vocês que desde quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, né, não só no tema, mas a palavra para trazer, porque aqui é uma igreja diferenciada, é uma igreja onde os servos são jovens, né? O casal de pastores são jovens, corajosos, seus auxiliares, os obreiros, tudo pessoas jovens, determinadas, que abandonaram as coisas do mundo, da carne e escolheram trabalhar de forma corajosa e fiel na obra do Senhor. E nesse tempo para cá, o Senhor falou muito forte no meu coração a respeito de um dos primeiros servos que foi levantado após a chegada do Espírito Santo nesta terra. A Bíblia conta a história de um jovem chamado Estevão. A Bíblia não registra se ele tinha pai e mãe, se ele foi casado, se ele teve filhos. E a história dele é contada em 3 capítulos do Novo Testamento. Mas o nome dele tem o significado de coroado. E eu fiquei pensando nesse significado, por quê? Porque ele foi coroado, o nome dele significa coroado, porque antes de ser coroado, ele foi enraizado na fé em Cristo Jesus. E hoje eu não quero pregar somente sobre ser enraizado, mas onde essas raízes podem nos levar, que é para o trono da graça, onde lá nos espera uma coroa santa com um galardão para nos recompensar por todo o trabalho nesta terra. Nós não podemos ficar nesta terra assim como Deus acabou de dizer ali atrás, falando com toda a igreja. Não é pensando nas coisas desse mundo, porque nós estamos aqui para divulgar as coisas do céu. Nós estamos no mundo com um propósito. Nós não estamos no mundo para viver as coisas do mundo, para falar das coisas do mundo. Nós estamos passando por esta terra, mas para proclamar as coisas vindouras, para proclamar o que Cristo foi, preparar lugar para um dia nos levar e lá sermos coroados com Ele. Você que queira me acompanhar, abre a sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos começar pelo capítulo 6. Não dá para nós lermos toda a história, então eu marquei alguns versículos e nós vamos pulando para que eu possa resumir em 40 minutos esta mensagem linda que esse jovem nos ensina. Hoje eu quero falar sobre alguns tópicos de como fazer as nossas raízes crescerem. Quando Deus criou o mundo, Ele deixou ordens para esse planeta. Ele determinou ordens de equilíbrio
equilíbrio para a sustentação do nosso mundo. E uma das ordens era que toda semente que for plantada, primeiro ela cria raízes e depois ela cresce. A semente que é plantada e não cria raiz, ela morre, ela seca e ela foge do mandamento de Deus. Então, quando nós pensamos na criação, quando nós pensamos em como Deus organizou as coisas, nós já lembramos em mandamento. Aquele que não cumpre os mandamentos, ele morre. Então, antes de pensar nos galhos, antes de pensar na árvore florida, nós precisamos entender que o mandamento é: cresça primeiro para baixo, entenda o propósito, entenda a missão, entenda o chamado, porque quando começar a subir, vai vir o sol, vai vir calor, vai vir tempestade, e se as raízes não estiverem profundas, a parte de cima não irá sobreviver. Olha as regras do equilíbrio. Tem muita gente que conhece Jesus hoje e já vira uma tempestade amanhã. Vai para a oração, vai conhecer a palavra, vai entender as ordens, vai entender o mandamento, vai entender como é que as coisas acontecem, porque se quiser aparecer muito rápido, vai começar a secar. Não adianta estar bonito, tem que ter profundidade. A árvore que não tem raiz, ela pode até ficar bonita, mas depois o vento leva. Porque o que sustenta o cristão é a palavra de Deus. O que sustenta a árvore, o que alimenta as raízes é a palavra que o Senhor deixou como nutriente, como proteína, como vitamina para manter nossas raízes em equilíbrio. E aqui em Atos capítulo 6, primeiro versículo diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque os necessitados eram desprezados no ministério cotidiano. O que é que a palavra vem nos contando? Jesus ressuscitou, subiu ao céu, desceu o Espírito Santo, houve o dia de Pentecoste. E depois que o Espírito Santo manifestou nesta terra, as pessoas foram se convertendo. O número de discípulos, de seguidores foram aumentando. E o trabalho da igreja, o cuidado da igreja estava sendo esquecido. Por quê? Porque eles queriam somente pregar a palavra. Eles só queriam orar. Eles só queriam profetizar. E o zelo da igreja estava sendo deixado de lado. E os 12 discípulos reunidos em uma reunião, eles falaram: precisamos, versículo 3, precisamos escolher, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Estevão, ele fazia parte daqueles que oravam, ele fazia parte daqueles que pregavam, ele fazia parte daqueles que iam para os movimentos nas praças, que aparecia, que era visto. E agora nessa reunião entre os discípulos, humanamente falando, ele é chamado e é dito para ele: agora você não mais vai aparecer, agora você não vai mais para as praças, agora você não vai ser mais um pregador, agora você não vai sair orando, agora você vai entregar a cesta básica. Calma aí, pastor Luciano está fazendo um bom trabalho. O bispo chega aqui e fala: ó, pastor, nós precisamos de alguém para entregar a cesta básica. Como assim? Sou um pastor? Sou um pregador? Estou na frente da obra? Estou sendo visto, reconhecido? Mas Deus falou que agora você aí que prega, que canta, que sapateia, agora você vai lavar a igreja,
Você vai lá, era mais ou menos essa situação. Agora você vai cuidar do zelo, da manutenção, para que a obra de Deus possa crescer. Aqui vai estar os levantadores da obra, mas você vai estar aqui mantendo, servindo as mesas, cuidando dos necessitados. E a Bíblia diz que Estevão obedece. Mas aqui no versículo 8, a Bíblia vem dizendo: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, o entregador de cesta básica, ele não era mais chamado para pregar, ele não era mais convidado para as correntes de oração, mas onde ele ia servindo, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, e onde ele chegava, prodígios e milagres aconteciam. Eu não sei qual posição Deus tem te colocado, eu não sei para que lugar Deus tem te chamado, mas o servo verdadeiro do Senhor, ele é cheio do Espírito Santo, lavando banheiro, lavando cadeira, servindo água. Ele é cheio do Espírito Santo em qualquer trabalho que ele faz lá fora, porque o Espírito Santo, quando ele tem morada na nossa vida, ele não vai e vem, ele vem e fica. E onde nós colocarmos as nossas mãos, prosperará. E como toda árvore que cresce e produz fruto, o que acontece? Ela é apedrejada. Estevão agora, ele tinha sido mudado de função, de cargo, mas para ele não tinha importância, porque o propósito dele, o propósito que Deus tinha na vida dele, era operar milagres. Mas o milagre maior ainda está para o final, porque nós precisamos entender, irmãos, que Deus nos chama e Ele tem propósito em que nós vamos fazer. Quantas vezes a nossa vida parece que está indo, chega numa posição, é como se decolar, cair, está decolando e cai e despenca, e você não entende. Olha o que a história desse homem está nos dizendo. Não importa onde você está, se é em cima, se é no meio, se é embaixo, o importante é você não estar sozinho. O importante é continuar cheio do Espírito Santo, porque em cima ou embaixo, milagres vão acontecer através da tua vida. Aqui no versículo 15 a Bíblia diz: então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão, ele começou a fazer tantas maravilhas, Deus fazia tantas maravilhas através dele, que ele começou a incomodar os sacerdotes da época. Ele começou a deixar aquele povo confuso. Irmãos, nós estamos falando de 12 discípulos que andaram com Jesus, viveram com Jesus, conheceram Jesus, comeram com Jesus, dormindo com Jesus, trabalhando aqui. Estevão entregando cesta básica aqui, e esse aqui tinha tanto poder, tinha tanta unção, que incomodou os grandes. Aqui tem uma lista, depois você vai ler em casa, uma lista de grupo de pessoas, de grandes homens da época, que ficaram incomodados com um jovem cheio do Espírito Santo. E aí muitas vezes tem gente dentro da igreja falando: eu não aguento as pedradas, eu não aguento as calúnias, eu não aguento, o cerco está fechando. Gente, normal. Quem tem o Espírito Santo tem que estar preparado para levar pedrada, tem que estar preparado para levar calúnia, tem que estar preparado para o seu nome ficar rodando em conversinha de fofoca, tem que estar preparado e tem que dar glória a Deus, porque este é o sinal de que o inferno está incomodado com a tua vida. Se tiver tranquilo demais, preocupa,
porque você não está incomodando o inimigo. Mas se o negócio ficar feio, se as portas parecem que vai fechar, se o diabo está te incomodando no trabalho, se está tendo contenda rodeando o seu nome, começa a glorificar. Porque isso é sinal de que a tua vida tem glória, de que o teu brilho está resplandecendo e de que o diabo vai morrer de medo de você se colocar de pé com autoridade. E a história conta que eles inventam algumas calúnias, pagam algumas pessoas para dizer que Estevão estava pregando blasfêmia, estava murmurando, e ele é levado até aquela reunião para ser julgado. Mas as pessoas, quando olhavam para ele, não via apenas um homem. No versículo 15 fala: e todos que estavam sentados no conselho, aquele conselho estava ali para julgar aquele homem, para determinar a morte daquele homem. Mas quando olhavam para ele, via um semblante como se fosse um rosto de anjos. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra maravilhosa. O que as pessoas estão vendo quando olham para nós? O que as pessoas estão vendo quando olham para você? Vocês conseguiram ver a glória de Deus na vida do evangelista Wender, sem voz, com a cabeça quase estourando de dor, mas dizendo aqui para nós glorificarmos a visão de um anjo, o brilho do Senhor, a sede de falar da palavra de Deus. A irmã Carol, que está trabalhando mais de um mês aqui, ajuda na reforma, lava chão, faz isso e sapateando. Sabe o que é isso? É uma pessoa que não vive olhando para o problema, que não olha para a dificuldade, mas olha para a grandeza de servir a obra de Deus. Não é a obra que precisa de você, é você que precisa da obra. Tem essa inversão de valores. Não é Jesus que precisa de nós, é você que precisa de Jesus. Não é a glória que precisa de nós, é nós que precisamos da glória. Tem que ser prazeroso servir ao Senhor, tem que ser prazeroso pregar a palavra, tem que ser prazeroso sentir as pedradas. Porque esse é o sinal de que a minha coroa está sendo preparada no céu. Os próprios acusadores olhavam para ele e não conseguiam entender o brilho. O que os seus acusadores estão vendo em você? Como é que é a sua situação quando as coisas apertam na sua casa? Eu vou te contar como é que foi como que esse homem demonstrou as raízes que ele tinha. Mas antes eu quero que você pense, quando a situação está difícil, o que as pessoas podem olhar em você? O que os nossos filhos enxergam em nós? O que a esposa, o esposo enxerga no marido? As portas fecharam, as dívidas chegaram, a enfermidade está batendo na porta, as coisas não estão dando certo como foram planejados. Se olhar para o teu rosto, o que as pessoas vão ver? Porque quando nós estamos alicerçados na fé, quando as nossas raízes estão sendo alimentadas pela glória de Deus, pode vir o que for, a cabeça do crente está levantada, a boca está aberta, as mãos estão estendidas, e no momento que precisar, ele vai profetizar e milagre vai acontecer. O doente vai ser usado para curar, o triste vai profetizar alegria e o outro vai saltar, o fraco vai profetizar renovo e renovo vai acontecer. Porque não importa o vaso, o importante é o que o vaso carrega. Capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz: e disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Antes você vai ler aqui no versículo 6, e eles vão narrar muitas coisas contra Estevão. E o sumo sacerdote olha para Estevão e pergunta para ele: porventura é isto assim? Aí Estevão começa a contar onde é que estão as suas raízes.
Aí ele começa a dizer: e ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrar. E a história de Abraão nos mostra como é que uma semente é plantada. Abraão não conhecia Deus, ele vinha de uma cultura idólatra, e ele ouve a voz do Senhor e obedece. Quando é que a nossa semente é plantada? Quando nós decidimos obedecer. O que eu disse no início da mensagem, Deus deixou uma ordem: toda semente que é plantada, ela deve criar raízes e depois crescer. Se ela cresce sem raiz, o sol vem e ela morre. Assim é plantado na nossa vida. Nós somos plantados, primeiro, com uma palavra de fé, e segundo, com a atitude de obediência. Ele começou contando a história. O meu Deus disse para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. Ele estava dizendo: as minhas raízes não estão soltas por aqui. As minhas raízes vêm lá do começo da história, quando Deus disse: a partir de hoje, todo aquele que confiar em mim, todo aquele que obedecer a minha palavra será cuidado, será protegido, será alimentado, baseado na fé que tiver em mim. E ele continua contando a história, e ele chega numa parte muito interessante. Ele diz: e Deus disse a Abraão, um homem que não tinha filho. Depois você vai ler em casa e vai prestar atenção nos detalhes que Estevão fez questão de discorrer. Ele fala: e Deus disse para Abraão, um homem que não tinha filho, que ele seria pai de uma grande nação. E eu me paralisei nessa parte, sabe por quê? Porque a promessa não combinava com quem estava recebendo. Como é que Deus promete para um homem que não tem filho que ele vai ser pai de uma nação? Aí Deus me disse: a promessa não tem que combinar, a promessa tem que ser recebida, porque quem faz o impossível sou eu. Se eu falo para o pobre que ele vai ser grande e próspero, não importa a pobreza, importa a fé que ele coloca na promessa. Se eu falo para o abandonado que ele será honrado, não importa o que ele é hoje, o importante é a fé que ele deposita na promessa que foi feita. A promessa não precisa combinar com o seu estilo de vida. Deus já prometeu alguma coisa que não tem nada a ver com você? Deus já falou que ia fazer uma coisa que você não tem estilo nenhum para isso? Deus já prometeu alguma coisa grande demais que você fala: isso é aumento de profecia? Aqui a palavra do Senhor nos mostra: não importa a sua situação, se Ele falou que você que é estéril, se Ele falou que você que é pobre, se Ele falou que você que é humilhado, se Ele falou que vai te honrar, se Ele falou que vai fazer, acredita na promessa. Esquece a circunstância, esquece a sua fraqueza, esquece a sua pobreza e acredita na promessa, porque através da fé que a sua raiz vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até Deus te preparar para viver o impossível. E a defesa de Estevão nos ensina uma coisa muito importante. Ele foi discorrendo, ele estava ali para ser apedrejado, e ele tornou aquele apedrejamento uma oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Ele sabia que no final ele ia ser morto, mas pensa comigo: eu vou ser morto, mas já que eu vou ser morto, deixa eu aproveitar a atenção desse povo todo, e as minhas raízes vão alcançar eles, e eu sei que mesmo morrendo eu vou produzir fruto na minha morte. Não importa a circunstância não. Aquele que é enraizado, ele produz em qualquer lugar. Aquele que é enraizado, ele vai ter
flor, aquele que é enraizado. As folhas podem secar, mas aqui um pássaro pode fazer ninho. As folhas podem estar caindo, mas se tiver uma chuva, alguém pode esconder aqui. Ele pode estar enfraquecendo, mas ele dá a sombra do sol. O enraizado presta, serve e é usado por Deus em qualquer situação. Em sua defesa ele vai contando a história e ele chega em Isaac, Jacó, José, e ele vai mostrando. Sabe como que as raízes são fortalecidas? Através do processo. Aí eu só grifei aqui a parte de José, por quê? Porque José já fazia parte de uma geração que tinha raiz. Ele já vinha sendo enraizado. Ele já vinha, de Abraão, Isaac, Jacó. Chegou em José, já tinha raiz. Mas chegou em José, teve aquela paralisação do processo. O filho preferido, um filho de uma casa de patriarcas, é preso, é acusado, vira escravo, e aí a raiz fica ali, paralisada. E agora a raiz cresce ou a raiz morre. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós chegamos em situações que parece que a raiz vai morrer. Chega na situação, o negócio estava caminhando bem, estava dando tudo certo, agora paralisou, não chove mais, não tem sol mais. O que é que vai acontecer com as nossas raízes? E agora? Chegou em José e parou. Mas às vezes quando as coisas param, é porque a raiz tem que fortalecer, porque um crescimento grande está vindo por aí. A raiz fica aqui protegida debaixo do solo. A raiz fica aqui sendo cuidada. Mas muitas vezes o cuidado de Deus é esquecimento para muitos. Você acha que Deus te esqueceu? Você acha que Deus te abandonou? Você acha que Ele está em silêncio? E Ele só está cuidando. E Ele só está selando. E Ele só está preparando. Irmãos, quando as coisas estão paralisadas, aproveita para glorificar. Porque é melhor estar parado do que ter um câncer dentro da tua casa. É melhor estar parado do que ter um assassinato. É melhor estar parado do que você estar preso. É melhor estar parado do que um monte de tempestade, de coisas ruins assoprar o vento sobre a tua família. Enquanto está parado, Deus está cuidando. Mas ele continua contando a história. Aquelas raízes que ficou por um tempo parada, escravizada, se tornou o segundo maior no Egito. E ele vai narrando, e ele vai contando, e ele chega até Moisés. Quando nós chegamos até Moisés, nós entendemos que para as nossas raízes crescer, nós precisamos ter coragem. Chega em Moisés, é um príncipe que fica, ele mesmo alto se destrona e se coloca na classe de escravo para obedecer o chamado de Deus. A história de Moisés não faz sentido. Onde é que um príncipe reconhecido na época, o grande reino da época, o Egito, e ele alto se destrona para viver propósito? Eu acredito que aqui não tem ninguém com sangue azul, nobre, rei, mas muitas vezes nós precisamos nos destronar para que as nossas raízes possam crescer e aprofundar. Destronar da arrogância, destronar do orgulho, destronar da prepotência, destronar da vaidade, destronar para que nós possamos viver propósito. Quantos tronos os pastores, os obreiros precisam descer? Por quê? Porque para servir nós precisamos entender que tem que ser o menor da casa. Não adianta querer servir e ficar lá em cima. Para servir nós precisamos diminuir. Para servir nós precisamos aceitar as pedradas. Para servir nós precisamos aprender que o amor é construído com lágrimas, é construído com sacrifício. E ele vai contando a história de Moisés, e ele mostra que para as raízes crescerem, nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas. Moisés precisou tomar uma decisão, e uma decisão que custou um alto preço. E nós, nesse congresso Enraizados, precisamos sair daqui com essa mentalidade,
que é através das decisões que as nossas raízes vão crescer ou vão morrer. Porque sem decisão não tem mover do Espírito Santo na nossa vida. Sem decisão não tem ação. Sem decisão tem paralisação. E Deus não trabalha em nada parado. Primeiro Deus movimenta, primeiro Deus balança, primeiro Deus age, e depois Ele manifesta a glória dEle. Decida quem você realmente quer ser. Decida o que você vai abrir mão. Decida o preço que você está disposto a pagar. E aí depois as suas raízes crescem. E depois que elas crescerem, Deus te levanta e milagres vão acontecendo. E depois de pregar toda a história para aquele conselho de sacerdotes, o versículo 54 vai dizendo, do capítulo 7, ele vem dizendo: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Quando nós estamos pregando a palavra do Senhor com autoridade, o que acontece com aqueles que estão possuídos pelo inimigo? Eles enfurecem, o coração deles endurece. Mas nós não precisamos ficar preocupados com a manifestação que está acontecendo na vida deles. Nós precisamos ser o instrumento e transmitir o recado, porque a semente está sendo plantada. Se você é enraizado, você precisa produzir. E aquele que produz, mesmo que a semente caia no solo, ela vai crescer ali, ela vai dar fruta ali, ela vai fazer diferença. Nem que seja para adubar o solo, mas aquela semente tem que fazer diferença aonde ela cai, onde ela é plantada, onde ela é colocada. E no versículo 54, e eles ouvindo isto enfureciam em seu coração e rangiam os dentes. Versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Irmãos, aquele homem estava prestes a ser morto, a se tornar o primeiro mártir depois da morte de Cristo e ressurreição. Ele olha para o céu, ele rodeado de pessoas rangendo os dentes, enfurecidos. Ele olha para o céu e começa a dizer: eis que vejo os céus abertos. O que o enraizado vê durante a tormenta? Ele vê a tormenta, ele vê os céus abertos. O que o enraizado olha quando as coisas estão difíceis? Ele olha para o céu. Aquele povo com pedra na mão, aquele povo ameaçando, aquele povo enfurecido, ele não olha para o povo, ele não olha para as pedras, ele começa a olhar para o céu, e os céus se abrem. É o primeiro homem, é o primeiro obreiro, é o primeiro enraizado que vê os céus abertos. Tem enraizado aqui para ver céu aberto. Tem enraizado aqui, disposto a ver o céu se abrir. Da glória, os céus estão abertos. Deixa eu te contar um negócio. O céu está aberto para nós também. O problema é que tem muito enraizado olhando para baixo. Tem muito enraizado olhando para o lado. Tem muito enraizado olhando para a dívida. Tem muito enraizado olhando para problema. Mas deixa eu te contar um negócio. Desde aquele dia que Jesus subiu ao céu, o céu nunca mais fechou as portas.
Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, para que eu e você, todas as vezes que quiser fazer uma conexão com o céu, a porta do céu está aberta, a porta do céu está aberta. Aquele que tem o Espírito Santo, ele vai olhar para o céu, ele vai ver anjo, ele vai ver Jesus, ele vai ver o trono da graça. As portas do céu continuam abertas, continuam abertas, continuam abertas. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Quando você olhar para esse mundo e as coisas estiver difícil, lembra de uma coisa: você está aqui de passagem. O seu administrativo é lá, a sua contabilidade é feita lá, o departamento de RH é lá, o médico dos médicos mora lá. Não fica caçando resposta aqui não. O conselheiro, o terapeuta familiar, o terapeuta de casal, aquele que faz de novo, ele está lá. Você pode procurar as coisas aqui, mas quando tiver difícil, quando se tornar impossível, lembra, os céus continuam abertos e está aberto para mim e para você. Não está aberto para os melhores, não está aberto para os ricos, não está aberto para os bonitos, está aberto para eles também, mas está aberto principalmente para mim e para você. Não é só pagar o preço para ser enraizado, é desfrutar dos direitos que o enraizado tem. E um dos direitos é ver Jesus à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, com as mãos estendidas, dizendo para nós: Tu és meu filho amado, eu estou contigo, eu estou contigo. Já estou quase encerrando, mas o final é muito bonito, irmãos. Nós temos que chegar no final, porque o final é maravilhoso. O que um enraizado produz? Versículo 56, e disse ele: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, a mão à direita de Deus. Versículo 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram todos juntos contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Vem cá, cadê? Vem cá, o obreiro. Faz favor aqui. Irmão, eu tinha que ter preparado um teatro hoje. Tinha que ter preparado. Tá aqui, ó o Estevão aqui. Eles não quiseram ouvir. Posso te arrastar, irmão? Pode dar uma sacudida? O senhor me permite? Cadê a esposa? Tá autorizado a dar uma sacudida? Está arrastando. Olha pra cima, irmão, o senhor é Estevão, e tá atacando pedra no irmão, e tá batendo, e ele tá lá: Jesus, olha os céus abertos. Vai, irmão, olha. E esse tá atacando pedra, e esse tá batendo. O irmão nem tá cansado, tadinho. Ô, Glória, tá precisando, né? E aí esse tá jogando ele pra fora da cidade, e ele tá olhando pro céu, e esse quer que ele chora, e ele tá olhando pro céu, e esse quer ver ele humilhar, e ele tá olhando pro céu, e eles querem derrotar, e ele tá olhando pro céu. O diabo está dizendo: agora eu derroto a fé dele com essa enfermidade. E ele está olhando para o céu. O diabo fala: agora eu derroto com essa calúnia. E o cristão enraizado está olhando para o céu. Está jogando ele para fora da cidade. E o homem está olhando para a glória de Deus. É isso que o enraizado faz. O enraizado não chora com coisas desta terra. O enraizado chora imaginando o plano perfeito de Deus lá no céu. Deus está permitindo a pedra, mas qual é o propósito com essa pedra? Deus está permitindo a humilhação. Irmãos, eu já estou tão tremendo
engrenada, que eu já olho para o céu e falo: Senhor, eu estou até imaginando que delícia que vai ser a vitória, que delícia que vai ser a bênção, porque nada acontece na vida de um enraizado se o Senhor não tiver um propósito maior. Bateu a notícia ruim na sua casa, não, eis que vejo os céus abertos, eis que o trono da graça está diante dos meus olhos, e o resultado final vem de lá. Sabe por que o resultado final não está vindo do céu? Porque você esqueceu que o céu existe. Sabe por que só tem resultado da terra? Porque você está carnal demais, irmão. É só conta, é só problema, é só... Quando você apega em alguma coisa, aquilo ali vai acontecendo na sua vida. Se apega em agradar o coração de Deus. Se apega nos milagres que essa Bíblia te conta. Se apega nas coisas que foram feitas. Sabe por quê? Porque a promessa é que nós iremos viver coisas muito, muito maiores. Eu quero viver esse maior. Eu quero que você viva esse maior. Eu quero que você testemunhe. Eu quero que você seja prova viva de que o melhor de Deus está acontecendo todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí vem a parte final da história. Versículo 58, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas arrancaram suas vestes e lançaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Vem comigo nessa compreensão, porque hoje, quando o Espírito Santo me deu essa revelação, eu flutuei na glória de Deus. Estevão fez aquela mensagem, aquela pregação, que ele contou tudo sobre a palavra de Deus. Quem estava naquele conselho? Saulo. Ele estava sendo apedrejado. Ele olhou para o céu e exclamou: eis que vejo os céus abertos e Jesus à direita de Deus Todo-Poderoso. Quem estava ouvindo essas palavras? Saulo. Ele olha para o céu e não sente as pedradas. Quem observa ele olhando para o céu? Saulo. Quando apedrejam ele, arranca suas vestes de cristão e lançam aquelas vestes sobre quem? Saulo. Aquelas vestes manchadas de sangue estavam sendo semente plantada nos pés de quem se tornaria o maior ganhador de alma que essa terra já conheceu. O sangue de Estevão se tornou semente. O sangue de Estevão se tornou semente, onde Deus ia enraizar os pés do maior ganhador de alma. Se a palavra do Senhor chegou até mim e até você, foi através de Paulo. Foi ele que foi invadindo as fronteiras. Os discípulos ficaram ali na região de Israel, porque eles eram de lá. Mas Paulo não. Paulo era invasor. Paulo era desbravador. Paulo não temia. E Deus olhou e falou: joga a pedra, Saulo. Pode até administrar a morte do meu filho, mas a morte dele vai ser lançada uma semente na sua vida. Deixa eu te contar um negócio. Tem um monte de Saulo nos rodeando. E que semente nós estamos lançando nos pés desse Saulo? Os Saulos que atravessam o seu caminho vão continuar sendo Saulo com o seu testemunho? Ou o seu testemunho vai fazer com que esse Saulo se transforme em um Paulo e produza muito mais do que eu e você? Tem um Saulo que se tornou Paulo
e produz muito mais do que eu. E eu orei por ele, hoje ele ora por mim. Quantos Saulos eu posso ver aqui que se transformaram em Paulo, com os joelhos dobrados, de pessoas que nunca seguraram esse microfone. Ainda antes de morrer, no versículo 59, a Bíblia diz: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia. Você sabe o que é invocar? É quando a gente clama com a voz mais alta. Falar é falar. Invocar é falar com a alma, é gritar com o coração. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, receba o meu espírito. As pedradas estavam caindo, as pauladas estavam batendo, a humilhação estava grande, mas a preocupação dele era: Senhor, receba o meu espírito. Senhor, o importante é que eu vou encontrar contigo. Senhor, o importante é que eu vou morar no céu. As pedradas não doem quando eu olho para a tua glória. As pedradas não machucam quando eu vejo a tua face. Gente, o homem era tão cheio do Espírito Santo. Deixa eu te falar um negócio, isso aqui é possível. Isso aqui não é passado. Isso aqui é realidade. Isso aqui não é história contada que ficou no passado e não acontece mais. Isso ainda é realidade. Se você for ouvir as histórias dos missionários em países que são proibidos pregar a palavra, eles traficam uma página dessa Bíblia que custa a vida deles. Se eles forem pegos, eles morrem traficando uma página dessa. E quem consegue acessar uma página, guarda como um tesouro precioso. Você tem quantas na sua casa? Quantas você quiser. E o que elas fazem na sua casa? Enfeite. Nada. Tem gente que morre por isso aqui, e morre acreditando que vale a pena. E eu e você, durante os nossos problemas, nós questionamos se vai acontecer ou não. Nós questionamos se vale a pena ou não. Nós questionamos se 4 dias não é demais. E tem gente que ainda abre isso aqui e vê os céus abertos. O problema não está na palavra, o problema está em quem lê a palavra. O problema não está na promessa, o problema está em quem não acredita mais na promessa. O problema não está em Deus fazer ou não fazer, o problema está em eu e você receber ou não. Porque assim que a palavra é determinada, a bênção já está pronta. O problema é o receptor, que não tem coragem, não tem fé, não tem determinação, não é enraizado para acessar a bênção de Deus. Mas eu acredito que hoje aqui tem Estevãos. Eu acredito que aqui hoje tem Estevãos, e muitos Estevãos prontos para parar de olhar para a circunstância dessa terra e começar a ver os céus abertos. E no versículo 60, irmãos, grave isso aqui pelo amor de Deus. E pondo de joelho o homem todo apedrejado, despido das suas vestes, apedrejado, machucado, cheio de dores humanas, ele põe de joelho e clamou com grande voz. Vamos todo mundo. E clamou
com grande de voz. Olha o que ele clamou: Senhor, não lhe culpes por este pecado. Calma aí. Ele entrega a Deus o seu espírito, mas ele volta. Espera aí que eu não terminei de resolver toda a minha missão. Eu não posso subir e deixar esse povo culpado do meu sangue, porque meu sangue tem propósito. Tem gente que passa problema e quer ver Deus vingar, quer ver Deus agir, quer ver Deus tratar, quer ver Deus me honrar. Deixa eu te falar um negócio: você quer ver Deus te honrar? Seja mais crente, porque Ele só vai te honrar no céu. Aqui é propósito, aqui é missão. Quer ver Deus me honrar? Vai pro céu, porque lá vai ser honra, lá vai ser glória, lá vai ser maravilha. Agora, se você ficar aqui esperando Deus vingar a sua dor, você senta e toma cuidado para não cair da cadeira e ir direto pro inferno. Porque Deus não tem propósito de ficar adulando os seus filhos para que eles pensem que esse é melhor. Não, irmãos, Deus só fazer a minha vontade, pelo amor de Deus, né? Não, ainda bem que eu gosto mais de pregar, eu estaria aqui. Mas, se fosse antigamente, ele já teria matado uma meia dúzia só para honrar a filhinha dele. Não, irmãos, o homem já tinha entregado o espírito dele para Deus. Receba o meu espírito. Aí o versículo 60, ele cai de joelho. Peraí, eu ainda não posso subir, eu ainda tenho mais uma coisa para fazer. E aí ele pede para Deus perdoar todos aqueles que estavam apedrejando ele. Deixa eu te falar um negócio: até seus inimigos, Deus tem um propósito com eles. Não sei o que esse capeta veio fazer no meu trabalho. Até pro capeta entrar, ele tem que pedir permissão. Eu não sei o que esse trem veio fazer na minha vida. Até o trem tem que pedir permissão. E se Deus permite, Ele tem um propósito, e o propósito é sempre de salvação. Seja fruto de salvação na vida do endemoniado que te perturba. Seja fruto de salvação na vida do perturbado que te incomoda. Seja fruto de salvação. Seja nutriente para as raízes, para aquela pessoa que você acha que é a turbulência da sua vida. Se você for nutriente, se você for cheio do Espírito Santo, a sua dor vai transformar em libertação. E para encerrar, no versículo 60, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E depois que ele adormeceu, olhando os céus abertos, 28 anos depois, Saulo estava indo para matar mais um grande grupo de cristãos. E no caminho de Damasco, o céu se abre novamente. Sabe por que ele reconheceu que era Jesus? Porque ele já tinha visto aquela cena 28 anos atrás. 28 anos atrás, um homem prestes a ser apedrejado, a ser morto, disse: Jesus veio na terra, morreu, ressuscitou, e hoje eu estou vendo ele no céu. Estevão, prestes a morrer, teve a visão do céu. Saulo, quando tem a visão do céu, ele cai de joelhos e fica cego. Sabe a diferença de quem tem o Espírito Santo e quem não tem? Quem tem o Espírito Santo olha para o céu e vê. Quem não tem o Espírito Santo olha para o céu e cai e fica cego. Porque a glória é só para quem tem glória. A glória para quem está vazio é cegueira, é medo, é pavor, é espanto. Mas ele já conhecia aquela glória. Ele já tinha visto alguém que tinha visto aquela visão. E ele cai por terra e reconhece que Jesus era Jesus. Hoje eu encerro essa mensagem dizendo para você:
Todo enraizado tem uma missão. E quem tem missão tem que estar disposto a pagar um preço de redenção. E para ser um instrumento de redenção, nós precisamos tomar decisões todos os dias na nossa vida. Todos os dias as pessoas vão perguntar para nós: qual é a sua defesa? E eu não tenho outra defesa senão a palavra de Deus, que perdoa os meus pecados, senão a palavra de Deus, que serve de vida para o meu corpo cansado, senão uma promessa de galardão. Que hoje, para nós reconhecermos como enraizados, nós venhamos tomar uma decisão de viver mais as coisas do céu, de falar mais sobre o céu, de olhar mais para o céu e de entender que a nossa vida não é dirigida por doutrinas humanas, não é dirigida por sistemática terrena. A nossa vida é guiada pelas coisas do céu. Se coloque de pé, se coloque de pé, levanta suas mãos para cima, levanta suas mãos para cima, olha para o céu e começa a dizer: eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu poder, eu quero ser instrumento de salvação, que através da minha dor o Senhor possa salvar, possa transformar, possa libertar. Levanta suas mãos para o céu e toma uma decisão agora. Diga comigo bem forte: Senhor, faça de mim um enraizado com propósito, um enraizado pronto, preparado para viver uma missão, e que as minhas lágrimas, que as minhas dores, que as minhas feridas venham servir de testemunho, e que as minhas raízes possam ser alimentadas pela tua glória. Adore o Senhor, adore o Senhor. Nossa, que levar a surebaia.